Mensagem bíblica. Mais um passo em direção à paz humana no Médio Oriente. A paz entre Israel e seus vizinhos tem sido, ao longo dos seus 72 anos de vida por este tempo, um assunto que tem envolvido os esforços de todos os presidentes americanos, e isto desde 1948. Nas Santas Escrituras, um dos assuntos proféticos que indicam o fim da era da graça de Deus é a paz que o mundo dá. E isto é um dos sinais do arrebatamento da Igreja e da grande tribulação que se segue com a manifestação do Anticristo que imporá ao mundo uma paz diabólica pela qual o mundo será enganado. 1 de São Inocêncio 5 e verso 3. E naturalmente, para isto tomar lugar na profecia, tem que forçosamente haver o prelúdio ou exercícios preliminares. Passados que foram 1878 anos de cativeiro por todo o mundo, finalmente Israel, no meio do seu maior sofrimento da Segunda Guerra Mundial, declarou a sua independência na Terra Prometida em 1948, cumprindo Ezequiel 36 e 37. Desde esse tempo, os seus vizinhos se propuseram destruir esta nação dos profetas de Deus, mas não o têm conseguido, porque este assunto é a restauração bíblica do povo escolhido de Deus do Velho Testamento, é o plano de Deus. E cada vez que lhe movem guerras, perderam sempre parte dos seus territórios. Finalmente, estão aprendendo a lição e têm aceitado um plano de paz com Israel. Em primeiro lugar, isso aconteceu com o Egito em 1979. Em segundo lugar, aconteceu com o Jordão, ou Jordânia, em 1994. E em terceiro lugar, aconteceu com os Emirados Árabes em 2020. Afirma-se publicamente que cerca de mais 6 nações do Médio Oriente, neste tempo presente, estão em linha para seguir o mesmo caminho. E nós queremos que este passo de reconciliação está na base profética das Santas Escrituras e que o tempo do fim está próximo. Neste programa há vários assuntos de interesse para os cristãos e um de grande importância de procedência é sobre a procedência do vírus que afeta todo o mundo neste tempo presente. No dia 15 de setembro de 2020, a Fox News Live transmitiu no noticiário das 8 da noite um reporte sobre a procedência exata do vírus. Uma médica chinesa especializada em virologia informou o mundo sobre este assunto. Depois de vermos e ouvirmos em inglês, julga este assunto. Quanto aos juízes das nações, também ele já há muito que está decretado por Deus. E com os eventos sobre as religiões mundiais, com o Vaticano, queremos que o fim está próximo e importa ser vigilante. Clipes e fotos da internet. O processo de paz entre Israel, árabes e muçulmanos reavivou com o presidente Trump da América do Norte. E vai haver um dia que esse processo se vai concluir com o Anticristo. E isto para nós é o prelúdio em marcha para esse tempo. Contudo, queremos que esse processo de paz com o Anticristo somente terá lugar na sua conclusão, com muitos, como diz a Bíblia,
mas cremos que somente após o arrebatamento da Igreja. Mais um passo em direção à paz humana. Um dia, o concerto de paz no Médio Oriente tem que se concluir. Ouça a mensagem até ao fim. Graças a Deus, mais uma vez nos encontramos na presença do Senhor para o adorar e para o exaltar. Este é o nosso alvo, glória a Deus. Desde que Ele nos salvou, não temos outro desejo a não ser, aleluia, exaltar e glorificar aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos trouxe para o reino do seu amor. E a cada dia Ele é a nossa companhia. Glória ao nome do Senhor, pois o seu Espírito, aleluia, vive em mim. Glória ao nome do Senhor e quer viver em si também. Aleluia. Se você é salvo, é um recipiente do Espírito Santo. Se não é, Deus quer que você o seja. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é poderosíssimo. Nós o exaltamos. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor abençoe o seu servo na exposição da sua santa palavra e o abençoe a si também. Abra o seu coração, porque algo de bom Jesus tem para si neste dia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é um privilégio maravilhoso que Tu nos concedes em poder invocar o Teu nome, aleluia, adorar o Teu nome, exaltar o Teu santíssimo e precioso nome, porque é nome sobre todo nome, nome pelo qual nós devemos de dar a entrada no lar da glória, aleluia, nome pelo qual nos são perdoados os nossos pecados, glória ao Teu nome, nome maravilhoso e poderoso é o nome de Jesus, não há outro que se compare contigo, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa libertação, obrigado, Senhor, pela nossa salvação, obrigado pelo Teu amor derramado nos nossos corações e nas nossas vidas, e intercedemos, Senhor, por aqueles que vão ver e ouvir. Ó Senhor, o Teu amor também os atinge a eles como, ó Senhor, aleluia, nos atingiu a nós, aleluia, que o Teu Espírito, Senhor, se apodere das suas vidas, glória ao Teu nome, meu Deus e meu Pai, que esta mensagem seja de glória para o Teu nome e de grande bênção para aqueles que a vão ouvir. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em North Carolina, nos Estados Unidos. Damos graças a Deus por chegar até vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvor, a honra e a glória. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias num mundo violento, moralmente e espiritualmente podre, que cheira mal. E por essa causa, a palavra de Deus, o noticiário do céu, é um bálsamo de que precisamos cada dia que passa na jornada da fé. A mensagem que vai ser ministrada é apenas um verso. Vamos falar da paz de Deus, a paz de Cristo e a paz do mundo. Entretanto, toma atenção, porque há algo que se está passando no Médio Oriente e que precisamos de andar informados. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho segundo São João e pela boca de Jesus. São João 14, verso 27.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos dizer todos ao mesmo tempo este verso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O nosso tema a ser desenvolvido nesta mensagem é, como já tem sido anunciado, mais um passo em direção à conclusão da paz humana. A mensagem que vai ser ministrada tem apenas 3 partes. A introdução, em segundo lugar, a paz dos homens e a paz de Cristo, e em terceiro lugar, o mundo atual, próximo do arrebatamento da Igreja e da grande tribulação. Na internet, no YouTube particularmente, temos muitos estudos relacionados com as coisas do fim. E esperamos que cada um de nós que anda ou que quer andar informado do que a Bíblia nos fala para o fim dos tempos, para o fim do tempo da graça de Deus, possa procurar no YouTube esses vídeos e vê-los enquanto há tempo para ver. Assim, ao introduzir a mensagem, queremos começá-la com estas palavras, que o mundo neste tempo presente está alvoroçado mentalmente com a situação do chamado vírus da China, que esse vírus produziu no mundo um alvoroço não só entre as nações, mas entre as famílias. Sofrimento grande e mental. Esse alvoroço traduz-se em incertezas, em pontos de interrogações, em mal-estar das populações, em desemprego e, eventualmente, em fome. E em mais doenças nervosas e um sem número de agitações sociais. E os servos de Deus tentam informar dos tempos atuais, que são o prelúdio de situações muito mais catastróficas, porque assim elas estão reveladas nas Escrituras. E quando falamos desta forma, o povo não gosta de ouvir. Eu falo do povo, dos homens, das mulheres, não falo da Igreja. A Igreja gosta de andar informada e ouvir tudo que diz respeito às coisas do fim neste tempo presente. O único problema da humanidade sem Deus é querer e aceitar os avisos divinos dessas situações, porque não desejam que algo ou alguém os corrija na sua vida depravada de pecado. E muitas vezes reagem mal quando alguém lhe chama a atenção de que só um verso das Escrituras dá resposta a essa situação que se enfrenta. E essa Escritura vem em forma de uma pergunta da parte de Deus. Mas a pergunta é, de facto, muito profunda. E os homens não querem responder a ela. É interessante. Então, é o próprio Deus que completa a sentença e diz: de que se queixa o homem vivente? Veja se consegue dar resposta a esta pergunta, porque o profeta de Deus não a encontrou, mas Deus encontrou-a. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações de Jeremias 3 e verso 39. Será isto possível?
que o homem possa aprender a lição e diga que é culpado de todas estas situações? As queixas são muitas, as lamúrias não têm fim, as aflições são abundantes, o sofrimento abunda, a violência não tem fim, as famílias são destruídas, a juventude está em rebeldia e destruída. O temor de Deus anda pelas ruas da amargura e afirmam: ninguém sabe quando isto acaba. Mas se o homem não tem desculpas por optar por essa vida depravada de pecado contra as leis divinas, por que se queixa ele então? Este é o facto. Esse homem deve saber que merece o castigo. O mundo está cheio de missionários que falam da necessidade de conversão e mudança de vida das pessoas, mas uma grande parte deles tem sido rejeitados e mortos. Contudo, aqueles que ouvem a palavra de Deus seguem por outro caminho e são um povo diferente. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. 1 João 5, verso 19. E nos tempos atuais, os servos de Deus, mais uma vez, tentam avisar o mundo de que os problemas, as angústias, as guerras, as fomes, as pestes, são o princípio de dores, como disse Jesus há cerca de 2000 anos. E essas coisas estão a aumentar como as dores da que está de parto. Mateus 24, verso 6 ao verso 8. Cada vez são mais fortes. Será que alguém toma o aviso de Deus? Além disso, já o profeta Isaías falou para os dias presentes, dizendo que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que diga: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, Isaías 46, verso 10. De maneira que só não anda informado quem não quer, porque este livro sagrado é o livro das informações de Deus, é o livro das leis morais e espirituais de Deus que devem prevalecer. Mas quando elas são infringidas, então Deus não tem outra alternativa de que o homem que lhe volta às costas, Deus fale da mesma forma, se ele se não arrepende. De modo que não vale a pena fechar os ouvidos como a serpente para não se deixar encantar, porque Deus cumprirá à risca o que a sua boca tem afirmado. Este é o Evangelho, se alguém deseja ouvi-lo, bom para si. Assim diz o Salmo 58, verso 3 ao verso 5. Desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Então, por que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus pecados. É por nossa culpa que estas coisas acontecem no mundo. A Bíblia Sagrada diz que Deus providenciou maneira de reconciliação com o mundo, decretando a morte do seu filho no Calvário. E isto já vem desde o princípio da fundação do mundo, que Deus trouxe Cristo à cruz do Calvário nestas palavras: o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e verso 8. Esse é o remédio. E se alguém não aceitar esse remédio do sacrifício do sangue de Jesus, é uma pessoa que continuamente está contra as leis morais e espirituais de Deus
E de que se queixa então o homem? Queixe dos seus pecados. E se não se quer queixar e fazer um exame à consciência e procurar a Deus e a sua misericórdia, então enfrentará esta situação. E infelizmente é isso que acontece no mundo. E no fim dos seus dias tem um lugar eterno de sofrimento que o espera. Mas só vai para lá quem o deseja, porque Cristo Jesus pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue no Calvário, para nos livrar desse lugar. E é como já foi dito, o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Então, cada um pode pertencer a Deus e deixar o mundo do maligno, o mundo do pecado. Assim, a rejeição das Escrituras é a resposta a esta situação. As palavras de Deus são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes, diz o Salmo 12 e verso 6. E Jesus disse, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Se queremos o favor de Deus, precisamos de seguir as suas instruções, porque as palavras de Deus prevalecerão e terão o seu cumprimento no tempo próprio. E nós chegamos a um tempo na história do mundo que nos alerta para as palavras de Cristo para comparar esses dias com os dias de 2 homens que existiram no Velho Testamento, para termos uma ideia sobre os dias da sua volta, para exercer o seu juízo na terra e o seu reino no milénio. A Igreja de Cristo e todos, de um modo geral, são avisados através da pregação e do ensino do Evangelho de que para o fim, os tempos do fim seriam semelhantes aos tempos da vida desses 2 homens. Os dias atuais são depravados de grande violência, de enganos, que parecem verdades, de ódios, de corrupção de toda a ordem, em que os servos de Deus muitas vezes têm que fechar os olhos quando andam pela rua, ou fechar até os noticiários quando as coisas são demasiadamente mundanas. Os dias presentes são, em vários aspectos, semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Lote. E só não sabe disto quem não deseja ter o conhecimento do Evangelho. O que se passava na terra nos dias destes 2 homens, que viriam a ser no futuro um quadro dessa vida depravada da humanidade e seus juízos. E Jesus deixou este aviso que a sua volta seria quando na terra dias como os dias parecidos ao tempo de Noé e de Lote começassem a aparecer. Então, o tempo da sua volta, esses dias precederiam esse tempo da sua volta. E nós estamos nele. E o Senhor falou disto em Lucas 17, 26 a 30. Leia em sua casa, por favor, leia em sua casa. Mas em Mateus 24, 37 a 39, diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, diga, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que entrou na arca, e não o perceberam. Diga, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E este levar para a morte todos afogados. Foi o que aconteceu. Porque não perceberam o pregador durante 120 anos.
E Jesus disse que da mesma forma será quando Ele vier para a terra. Então temos, em primeiro lugar, um aspecto normal de vida entre as pessoas ocupadas nos seus trabalhos, suas famílias, seus casamentos, etc. Mas, em segundo lugar, temos um outro aspecto da vida depravada que existia nos dias destes dois homens e que tal vida da humanidade no futuro seria semelhante. E nós estamos nesse tempo. E hoje as autoridades das nações aceitam esse tipo de depravado de vida como normal e os outros têm que enfrentá-la. E muitos políticos e líderes até passam leis que despertam a ira de Deus para, enfim, protegerem essa vida depravada. E essa vida, aos olhos de Deus, é de tal forma reprovável e podre que no tempo da vida de Noé, Deus resolveu destruir toda a criação humana e animal. Tudo o que tinha fôlego pereceu. Porquê? Diga, porquê Deus enviou o dilúvio e destruiu tudo o que tinha fôlego sobre a terra? Toda a vida animal e todo o homem e mulher, etc. Porque a Bíblia Sagrada fala-nos daquilo que vamos dizer para nosso aviso. Isto por três razões principais. Primeiro, a terra estava corrompida. Segundo, a terra encheu-se de violência. Terceiro, toda a carne se havia corrompido. Gênesis 6, verso 11 e verso 12. Mas Deus deu a sua imagem e semelhança ao homem. Por que é que chegou a esta situação? Olha, desde o princípio, na primeira família, temos aí parte da resposta. Nos dois filhos de Adão e Eva, um era de Deus, outro, chamado Caim, era semente do maligno. De maneira que, ao longo da história, o Senhor enviou homens de Deus para ministrar a palavra de Deus, para que se convertessem. Isso não aconteceu. E Deus destruiu toda a carne porque estava corrompida nestes dias. Além da sodomia humana, até já tem aparecido na internet o casamento de mulheres com cães. Isto era o que acontecia no tempo de Noé. Toda a carne estava corrompida, humanos com animais. E Deus simplesmente destruiu tudo. Mas guardou uma família. Essa família era a família do pregador daquele tempo. Coitado do pregador. A pregar 120 anos, construindo uma arca enorme, e dizia que a chuva vai cair do céu, mas eles não faziam caso daquilo, pensavam que Noé era doido, porque nunca tinha chovido. Deus regava a terra com o vapor que saía da terra. De maneira que não criam naquilo que o pregador dizia. Olha que este barco vai flutuar, um barco feito na terra, como é que vai ser tão grande? Não creram em Noé. Não creram na palavra de Deus. E acerca deste assunto da corrupção sexual da humanidade, a palavra de Deus deixa-nos doutrina já desde o Velho Testamento. Em Levítico 18, 19 a 29 e Levítico 20, 13 a 16, temos ali o caráter imoral das pessoas e também a sua punição da parte de Deus. E Deus decretou a pena de morte imediata para quem se deitasse homem com homem e mulher com mulher ou com animais. Deus decretou a pena de morte para o seu povo imediata, porque os povos da terra faziam estas coisas. Continuava a terra depois do dilúvio com o mesmo espírito satânico que ainda hoje existe. E é aviso para ti e para mim de que Cristo vai voltar para o milénio. Mas antes de voltar para o milénio, eu creio
que Jesus vem buscar a sua igreja e encontrá-la nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, havia um decreto divino de Deus de morte imediata para tais pessoas homossexuais. Isso foi o que Deus decretou. E embora não vivamos no tempo da lei, certamente que vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme está escrito em Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Será que alguém deseja ouvir as palavras de Deus e se converta dessa podridão diabólica, porque não é nenhuma doença, nem nasce com a pessoa, mas é uma aflição satânica nas pessoas? E em Romanos 1, verso 32, e isto no Novo Testamento, afirma que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Isto fala-nos das autoridades. Eu sei, graças a Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isto que Deus quer fazer com todos neste tempo presente. E se isto não chega para nos avisar, nada chega, porque estas são as palavras de Deus. E o dilúvio aconteceu e tudo destruiu. E nós precisamos de saber dessa situação do passado, porque por essa causa, Deus destruiu tudo e somente deixou a Noé e a sua família com vida dentro da arca. Animais e humanos eram uma só família. E isto está acontecendo nos nossos dias. Dentro de momentos, nós estamos voltando. Amém e amém. Atente para este projeto da paz humana de que estamos falando. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Prezado telespectador, atente para o sinal da paz no Médio Oriente, porque quando disserem a paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Sabe quando é que essa escritura se vai cumprir? Passado 3 anos e meio da revelação do Anticristo aparecer no mundo para o governo mundial. Ao fim de 3 anos e meio, essa escritura vai ter o seu cumprimento. Até lá, nós estamos enfrentando, neste tempo presente, o prelúdio da história. E como ia falando, com o dilúvio só ficou uma família. A família que ouvia de bom grado a palavra de Deus. E nós somos chamados a saber nestes dias sobre essa podridão moral e que Jesus comparou para os dias da sua volta, semelhantes a esse tempo. E nós, de acordo com aquilo que estamos vendo pelo mundo, nós estamos nesse tempo. Quem não discerne, que peça a Deus para discernir. Quem não tem sido avisado, que fique avisado. Dos dias presentes não são normais, são dias altamente proféticos, semelhantes aos dias de Noé e de Lot. Eu sei que vivemos no tempo da graça de Deus e muitos têm sido tirados a essa escravidão depravada de Satanás, mas as leis dos homens também não desculpam ninguém. As leis de Deus prevalecem. As leis de Deus prevalecem e são essas leis morais e espirituais que nós estamos anunciando. Deus espera que o povo ouça e se converta e receba de Deus a sua misericórdia, a sua paz e o seu perdão, que mudem de vida, que nasçam de novo, porque para isso
cumpriu-se o que Deus decretou desde a fundação do mundo, que o seu cordeiro seria imolado, e foi imolado há cerca de 2000 anos atrás, por tua causa e por minha causa. E que, além deste cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não existe outro meio de salvação, nem outro caminho para o céu, embora os religiosos do mundo queiram fazer cada um o seu caminho. E isso parece que vai acontecer dentro de dias. Dentro de dias nós estamos no princípio de outubro, no fim de setembro, princípio de outubro. E creio que dentro de dias o tal processo de juntar as religiões do mundo, do Vaticano, vai ter o seu tempo agora, creio que no dia 11 de outubro, até dia 18. De maneira que cada um fica avisado, porque cada um quer fazer o seu próprio caminho para o céu. Quando Jesus afirmou, olha, Jesus não é um profeta, ele é Deus revelado em carne. O Verbo Divino disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para muitos, Jesus é um mentiroso. Para outros, ele é o filho do carpinteiro. E para mim e para a minha esposa e milhões à face da terra, ele é o nosso Senhor e Salvador e nosso Criador. Está escrito que sem ele nada do que foi feito se fez, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Outro personagem do passado nas Escrituras foi Lot, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma. E Deus mandou ali 2 anjos tirar este homem e sua família daquela cidade, porque não havia mais ninguém que estivesse limpo a não ser o sobrinho de Abraão. Mas todos estavam contaminados com essa vida diabólica da homossexualidade. E depois de Lot ter saído de Sodoma, Deus incinerou com fogo Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina, por causa do pecado que temos vindo a falar. Como está escrito em Gênesis 19, e lembrado por Jesus, em São Lucas 17, verso 26 ao verso 30, Jesus afirmou que no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Os homossexuais daquelas 5 cidades foram todos queimados, porque não ouviram as palavras de Lot. Para eles era um estrangeiro que vinha ali meter-se na vida deles. Mas a Bíblia Sagrada diz que este homem era justo. E Deus mandou 2 homens ali, 2 anjos ali, para tirá-lo, a ele e à sua família. E tirando-os para fora, Deus incinerou aquelas cidades. Jesus disse, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, 29 e 30. Você poderá entender português? Eu não sou exímio na minha língua. Tenho muito que aprender dela. E nesta idade já não é assim fácil aprender muito mais do que aquilo que tenho aprendido. Mas quando diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, significa que o fogo e enxofre virá outra vez sobre a terra, sobre esses lugares onde se pratica a homossexualidade. Diga, assim será. Será que alguém teme a Deus? Ou haverá alguém que duvida? Jesus é a própria verdade e não se pode duvidar dela. Isso significa que os homossexuais destes dias da volta de Jesus para a terra serão todos incinerados com fogo e enxofre. Isto está dito por Jesus e terá o seu cumprimento. E nós temos a responsabilidade divina de anunciar estas coisas para quem deseja ouvir e mudar de vida e pedir perdão a Deus. Mas atente para estas 2 ilustrações. Na primeira, Deus preparou uma arca para livrar da morte
quem quisesse ali entrar na Arca de Noé. Mas o pobre do pregador pregou 120 anos a mesma pregação. E ninguém quis entrar e só se salvaram aqueles que entraram na arca. Depois da arca completa, como ninguém queria entrar na arca, o Senhor mandou os animais vir para entrar com a família de Noé. E na situação de Sodoma, ninguém quis ouvir os anjos de Deus para saírem para fora da cidade. Antes, porém, queriam abusar sexualmente também dos anjos. Ora bem, os anjos do Senhor, então, usaram de juízo divino e cegaram toda aquela gente que queria abusar dos anjos. Ficaram todos cegos. De maneira que estas coisas estão escritas para nosso aviso e para nosso ensino. E como ninguém aceitou ir com Ló e a sua família, foram queimadas aquelas 5 cidades e nada escapou. Vamos ao segundo aspecto da mensagem. A paz dos homens e a paz de Cristo. Nestes dias do passado recente e atuais de 2020, temos visto que os esforços para a paz entre Israel e árabes e muçulmanos está em progresso. E isto é mais um passo de aproximação do arrebatamento da Igreja e da grande tribulação. Nós aqui queremos assim. Portanto, tenha sempre em mente este assunto da paz no Médio Oriente, porque este assunto é um sinal profético para o fim dos dias, além daqueles tempos que temos vindo a ministrar até aqui. E sobre o reino do Anticristo, e acabará com a maior tragédia que o mundo jamais conheceu. A grande tribulação dita por Jesus, escrita também por Daniel. Em Jesus, Mateus 24, 21 e 22, disse, para quem quiser ouvir, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isto quer dizer que no meio de tanta matança pelo mundo inteiro, para salvar alguns, o Senhor vai abreviar essa matança, vai abreviar a destruição desses dias. Porque este é o facto bíblico. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, tem ali o grande aviso de Deus, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Diga comigo, e de modo nenhum escaparão. O reino do Anticristo acontecerá no mundo quando o Espírito Santo deixar de atuar na Igreja na Terra, porque creio que nessa altura a Igreja será arrebatada. E o sal da terra e as luzes do mundo deixaram de existir na Terra. A pregação e o ensino deixaram de existir. Portanto, a partir daí, o governo mundial será implantado, o anticristo e o falso profeta tomarão conta do mundo. Mas quando disserem, passado 3 anos e meio do princípio desse governo mundial, quando disserem há paz e segurança, parece que toda a gente está agora dizendo, finalmente, este homem, chamado homem da paz, da falsa paz, para eles é o seu Messias, assim como o próprio Israel crerá nele. Mas quando disserem há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como aquela que está com dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Neste tempo presente, existem vários cenários no mundo político e religioso que nos avisam de serem assuntos proféticos em cumprimento nas Santas Escrituras e relacionados com a paz. E um desses cenários proféticos é sobre a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá. Mas a paz que o mundo dá, não só em Israel e entre árabes, mas no mundo. Essa paz é temporária, é dispendiosa
e vem por tratados e por força das armas. Toda a gente sabe que é assim. A paz que o mundo dá. Não seja cego nem surdo das coisas que estão acontecendo. Porque este assunto da paz humana anda a ser engendrada há várias décadas, com vários concertos de líderes políticos e religiosos. E o último concerto de paz será feito com o Anticristo, que será o homem que governará o mundo num governo mundial com o falso profeta. E esse fará um concerto de paz com muitos e descrito na palavra de Deus em Daniel 9 e verso 27 por 7 anos. Mas que no meio desses anos quebrará esse concerto e começará a maior desgraça do mundo, a grande tribulação sobre a terra. Daniel 9, 27 fala-nos dessa semana profética de Israel, número 70, que no meio dessa semana de anos, isso acontecerá. Quando disserem a paz e segurança, surgirá grande destruição e de modo nenhum escaparão a essa grande destruição. Eu uso dizer o que está escrito na palavra de Deus, não vou naturalmente agora enumerar tudo, mas essa grande tribulação será tão grande que 1/3 da terra será queimada. Queimado 1/3 da erva, 1/3 das árvores, 1/3 das verduras, etc, etc. Mas que no final da grande tribulação os habitantes da terra ficarão reduzidos a cerca de 1/4 da sua população. Portanto, isto acontecerá quando os judeus estiverem de novo fazendo os sacrifícios da lei, no novo templo, já reconstruído, e esse caráter se assentará ali no trono de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2 e verso 4, estou falando do anticristo, do chefe do governo mundial. E os seus empregados, há muitos anos que estão orientando esse governo mundial. De maneira que os ensaios preliminares deste concerto de paz que os homens dão, tem acontecido em vários tratados entre Israel e outras nações. Por exemplo, vamos agora ver alguns desses tratados com algumas fotos. Todos nós sabemos que quando existem guerras, elas acabam com tratados. E aqueles que iniciaram as guerras ficaram servos dos outros por muito tempo. Entretanto, a paz entre árabes e Israel, muçulmanos e Israel, ela começou em 1977. O Egito, depois de ter ficado sem a província do Sinai, fez paz com Israel. Mas vocês lembram-se do que aconteceu ao presidente do Egito, chamado Sadat? Ele foi assassinado numa parada militar. Em segundo lugar, em 1994, o Jordão, ou Jordânia, depois de ter ficado sem Jerusalém e sem a Judeia e Samaria, fez paz com Israel. Mas sabem o que é que aconteceu ao presidente de Israel? Foi assassinado. Os processos de paz humanos trazem muitas dores. E em terceiro lugar, em setembro de 2020, os Emirados Árabes fizeram paz com Israel, e tudo isto com a ajuda dos presidentes americanos. O que temos aprendido na história destas últimas décadas sobre o processo de paz entre árabes, muçulmanos e judeus e israelitas tem sido um envolvimento de vários presidentes americanos e com um sucesso muito reduzido. Mas que desta vez o nome do tratado tem o nome de Tratado de Abraão. Portanto, todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos
que esta história no Médio Oriente é uma história de famílias, mas famílias bíblicas. E tudo isto queremos que são o prelúdio de um dia o homem da paz vir implantar a paz humana no mundo. E o prelúdio está em frente de nós. Sobre isto que temos vindo a falar, do processo de paz no Médio Oriente e dos tempos atuais no mundo inteiro, que nos narra a proximidade da volta de Cristo para arrebatar a sua Igreja, resta-nos estar vigilantes, entregar a nossa vida a Jesus, enquanto temos tempo. Entretanto, afirma-se que a Arábia Saudita e outras mais nações estão em linha de estabelecerem relações diplomáticas com Israel para muito breve. Mas estes tratados não são de forma alguma o tratado do Anticristo de Daniel 9, verso 27. Eu chamo-lhe o prelúdio. E Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5, verso 43. E esse é o Anticristo. Esse sim fará um concerto bíblico com muitos e haverá paz nessa região e creio que no mundo inteiro. Porque este homem fará milagres de engano juntamente com o falso profeta, que toda a gente vai crer nele. Mas estes tratados de paz atuais são o prelúdio, os ensaios do real concerto que o Anticristo estabelecerá, e nós estamos testemunhando isso nesta geração. A paz que o homem dá vem desta forma, e pelos vencedores das guerras, mas vem com muitas perdas de vidas e muito estrago material, e fica constantemente muito dispendiosa em exércitos, polícias, armas, etc. E somente a calma das pessoas vem por algum tempo, porque passado 40, 50 anos as pessoas esquecem-se, não passaram pelos problemas, pelos flagelos e continuam rebeldes e preparados para verterem mais sangue. Contudo, a paz de Jesus, a paz que Ele nos dá, é diferente e é de graça. Vale a pena obter a paz de Jesus, que é de graça. Sabe porque é de graça? Muita gente rejeita. Mas ela não pode ser dada de outra forma. É de graça. E ela transforma o coração das pessoas. Qual é a definição da paz? Segundo os livros, a paz é a tranquilidade da alma. A paz é a tranquilidade da alma. Você sabe o que é a alma? A alma é aquele ingrediente dentro de nós, aqui dentro, que guia por onde quer que a gente vá. Quando não temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, fazemos o que isto manda. O nosso cérebro, o nosso intelecto, a nossa inteligência. A paz de Cristo traz tranquilidade a essa parte espiritual do homem. Mas quando somos de Jesus, não temos só a tranquilidade da alma, mas a salvação da nossa alma e paz com Deus no nosso espírito. Porque o homem é também um ser trino, corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a paz é a tranquilidade da alma. E é esse ingrediente que o mundo conturbado precisa. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Anunciamos esta paz em nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Jesus nos dá é aquela que o mundo precisa e infelizmente rejeita. Vejamos 10 aspectos dessa paz. Primeiro, a paz que Jesus dá, como foi dito, é a tranquilidade da alma. Segundo, Jesus é o príncipe dessa paz.
Isaías 9, verso 6. Terceiro, Jesus nos dá essa paz de graça, João 14 e verso 27. Dou-vos a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz em que muito dinheiro se gasta. Jesus dá de graça. Quarto, a paz de Deus excede todo o entendimento. Excede este intelecto. Excede. Está para além daquilo que a gente compreende. Filipenses 4, verso 7. Quinto lugar, esta paz de Jesus custou-lhe a sua própria vida. Ele veio a nós, ela, melhor dito, veio a nós pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1 e verso 20. Em sexto lugar, a paz é uma dádiva de Deus. Segundo São Inocêncios 3 e verso 16. Receba essa paz, a paz que Deus nos dá. Tenha sempre em mente que este assunto da paz do Médio Oriente, porque ele é um assunto, um sinal profético para o fim dos dias e sobre o reino do Anticristo e que acabará com a maior tragédia que o mundo jamais conheceu, a grande tribulação. Mateus 24, verso 1, verso 21 e verso 22. E dentro de momentos nós estamos voltando e vamos continuar. Atente para este projeto da paz humana, porque quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. 1 de São Inocêncios 5, verso 3. E como íamos falando acerca da paz, em sétimo lugar, a paz também é um fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 23. Em oitavo lugar, entretanto, os ímpios, as pessoas que não são salvas, não têm paz. Isto está escrito em Romanos 3, e verso 17. Em nono lugar, Deus conserva em paz aquele que em Deus confia. Isaías 26 e verso 3. Por isso o povo de Deus é um povo diferente. Até que o povo do Senhor se saúda com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em décimo lugar, em Romanos capítulo 10 e verso 15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. E é isso que estamos fazendo há mais de 50 anos, anunciando a paz que o homem precisa. E ela só se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, conforme o nosso texto: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Receba a paz de Jesus. Em terceiro lugar, terceiro aspecto do estudo, o mundo atual, próximo do arrebatamento da Igreja e da grande tribulação. Claro que nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Jesus vem para a Terra, nem tampouco quando Ele virá buscar a sua Igreja. Mas creio que o Senhor não virá buscar a sua Igreja enquanto o Evangelho não for pregado em todo o mundo. Assim, com a vinda deste vírus da China, que se afirma foi deliberadamente posto no mundo, a sofrer da morte às centenas de milhares e tem afetado milhões, e famílias destruídas que enfrentam um sofrimento atroz e mental. O mundo ficou paralisado com esta pandemia. E foi algo que ninguém esperava que acontecesse. Mas os servos de Deus há muito que vêm alertando para o sofrimento do fim dos tempos. E queremos que esta pandemia faz parte de Mateus 24, verso 6 ao verso 8. E queremos que num futuro breve as tragédias narradas no livro do Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18, começarão a ter lugar. Contudo, nós queremos aqui que a Igreja não passará por esse tempo. Vamos, entretanto, ver um clipe sobre este assunto do vírus da China.
I work with the top coronavirologists in the world. So together with my experience, I can tell you, this is created in the lab. This is from that template owned by China military. And also it is spread to the world to make such damage. To make such damage, do you believe the Chinese government released this intentionally, on purpose? Did they do this? Yes, of course, it's intentionally. And even no need more evidence, you already can see what they try to cover up from the early beginning, as I reviewed in different medias before, and also what else they have done, like making the fabricated virus to throw out the natural origin theory, censorship, every evidence point to the lab origins, and also clearly try to make people like me want to talk about the truth get disappeared. You know, it's hard to be shocked in a moment like this, but you have succeeded in shocking me. Unfortunately, this is not the forum for the details of your research. I don't have the grounding necessary to ask you the right questions. This is when you wish for a functioning media, because what you just said completely changes everything we think we know about the pandemic that's wrecking our country. So I really hope sincerely that you will be doing many interviews in American media and explaining this in much greater detail. And I hope you'll come back here. Doctor, thank you so much. Thank you. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão, Satanás, veio para matar, destruir e roubar. E o mundo inteiro tem sofrido a perda de centenas de milhares de pessoas por causa deste vírus que esta senhora afirma que foi deliberadamente posto para esse efeito. Em quem devemos confiar? Nos homens? Não. Somente em Deus e na sua palavra. E perceber estas coisas que estão acontecendo no mundo, que são apenas o prelúdio dos graves problemas que virão. Assim, com o prelúdio também da paz humana, e está em franco progresso, devemos acrescentar outros componentes ou derivados desse processo político-religioso. Isto é visto com a religião e a política que andam de mãos dadas, e o ódio dos judeus é contínuo. Outros cenários proféticos é sobre o tempo do fim, relacionados com Israel, ou seja, o ódio contínuo dos seus vizinhos. O Irão vai até ao ponto de dizer que Israel tem que ser varrida do mapa. Que ódio tão terrível ao povo de Deus! A restauração de Israel em 1948 e as guerras que Israel tem suportado para a sua sobrevivência é o maior sinal profético dos tempos do fim da graça de Deus. E desde que foi estabelecida essa nação, o ódio a este povo é contínuo, com várias guerras para os aniquilar. E pergunta-se por que razão existe este ódio ao povo de Deus escolhido de Abraão, Isaque e Jacó. A resposta é simples. Ela vem de 4 formas. Primeiro, o povo de Israel é o povo escolhido, o único povo escolhido do Velho Testamento e agora restaurado. Em Levítico 20, verso 26, diz: escolhi-vos dos povos para serdes meus. Ponto final. Salmo 33, verso 12 e Mateus 24, verso 31. Em segundo lugar, porque Israel é o único povo a quem Deus se manifestou através dos seus profetas, e lhe confiou as Santas Escrituras através dos profetas. E não existe ninguém no mundo a quem Deus tenha dado tal revelação. Terceiro, porque foi deste povo judeu que Jesus descendeu na sua carne através de Maria e trouxe ao mundo a salvação universal com a sua redenção pelo sangue ali derramado
e ressuscitado ao terceiro dia. E Satanás odeia este povo por estas coisas, porque não existe no mundo outro Senhor e outro Salvador pelo qual o pecador de qualquer parte do mundo possa encontrar a sua salvação. Atos 4, verso 12, João 14, verso 6 e 1 Timóteo 2, verso 4 e verso 5. E este Salvador que é odiado, e até já foi odiado pelos seus próprios irmãos na sua terra, embora estivessem cumprindo aquilo que o profeta Isaías falou, mas este glorioso Senhor que veio para morrer ressuscitou. E é o Salvador do mundo, o único Salvador do mundo. E ele é judeu, é israelita na carne, ele é judeu. E nós aqui deixamos este grande aviso divino, que em Filipenses 2, verso 9 e verso 10, diz que Deus exaltou a Jesus e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Venha aí o dia que todos os muçulmanos, todos os comunistas, todos os hindus, todos os budistas e todos os demaisistas vão dobrar o seu joelho a este judeu da tribo de Judá. Ou a bem ou a mal. E o melhor é fazê-lo a bem e em tempo de vida, porque depois da morte, além de o terem de fazer, perecerão eterno sofrimento. E em quarto lugar, foi de Israel que a Igreja de Cristo surgiu e anuncia ao mundo as leis morais e espirituais de Deus e proclama que Jesus, que é Deus revelado em carne, João 1 e verso 14. E Satanás odeia Israel, odeia a Igreja e odeia os governos que temem a Deus e faz tudo para os destruir. E atualmente o último bastião do cristianismo, que é a América do Norte, está em ataque cerrado do diabo, porque o presidente defende Israel e o cristianismo. E porquê? Satanás odeia a Igreja, porque são o sal da terra e as luzes do mundo e proclamam as leis divinas. Os interesses monetários dos grandes têm trazido ao povo americano crente e ao seu presidente um sofrimento sem par na história da pátria para o destruir e destruir a nação e entregá-la nas mãos do governo mundial. A nova era, o globalismo. Mas Deus colocou na América uma trombeta. E essa trombeta falou em alto e bom som. E ele é como o segundo Ciro da Pérsia, que restaurou os judeus na sua terra e reconstruiu o templo. E assim tem sido este homem, Trump, odiado de muitas e variadas formas pelos seus adversários, particularmente por aqueles que são adeptos do globalismo. Mas vamos ouvir o que disse o presidente na ONU. And the way they deal cannot be tolerated. As my administration has demonstrated, America will always act in our national interests. I spoke before this body last year and warned that the UN Human Rights Council had become a grave embarrassment to this institution, shielding egregious human rights abusers while bashing America and its many friends. Our ambassador to the United Nations, Nikki Haley, laid out a clear agenda for reform, but despite reported and repeated warnings, no action at all was taken. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform
is enacting. For similar reasons, the United States will provide no support in recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. In America, we believe. Eventualmente, o governo mundial e a religião mundial tomarão o seu lugar na história profética do mundo. Mas nem todos vão aderir. E a América pode ser uma dessas nações que não estão dispostas a ser governadas por outros. Como disse o Presidente, os americanos governam a América. Então Satanás odeia Israel, odeia o Presidente da América e odeia os cristãos, porque eles são o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, verso 13 ao verso 16. Porque é que daqui também sai a maior parte do evangelismo para todo o mundo. É dos Estados Unidos e Deus tem isso em conta, porque Ele conhece todos os pormenores de todo o povo e em todo o mundo. Mas, finalmente, para finalizar esta mensagem, temos finalmente o anúncio histórico do presidente americano sobre a reforma do ensino escolar na pátria, que há muito tempo o povo temente a Deus esperava que acontecesse. Isso foi tornado público e oxalá que realmente assim aconteça, porque o fundamento de qualquer pátria está na educação. E quando a educação não é no temor de Deus, está tudo estragado. Assim, nós queremos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e que a educação tenha as suas bases fundamentais para a bênção de Deus sobre as nações. Nestes dias presentes em 2020 e seguintes, lembramos-nos dos cenários político-religiosos que estão acontecendo no mundo e fiquemos alertados para o cumprimento da profecia. Vamos ainda ver uma fotografia. Religiosos e políticos do mundo têm andado juntos há muitas décadas. E não só. As religiões do mundo estão juntas para dar cumprimento ao capítulo 13 do livro do Apocalipse. Mas o Senhor diz lá em Levítico, capítulo 20, verso 26, separei-vos dos povos para serdes meus. O povo de Deus é um povo separado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. As profecias estão-se cumprindo e creio que Jesus virá breve. No meio de todo este efervescente político-religioso que o mundo está atravessando, da pandemia, dos problemas económicos, etc., olhemos para Jesus, autor e consumador da fé, e procuramos a paz que Jesus nos dá. Ela é de graça e é a tranquilidade da alma. Esperamos que Deus os tenha abençoado e vamos fazer uma oração por vós. Pai Santo, em nome de Jesus, encomendamos todas estas almas que têm ouvido a Tua palavra para que a tranquilidade da alma, este repouso tranquilizador desta paz gloriosa de Deus, esteja sobre esses corações para enfrentar o dia a dia nestes tempos difíceis que se vivem sobre a terra. A misericórdia, a paz
e a bondade divina repousa sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.